Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo trago a explicação do funcionamento de um contador síncrono de 3 bits. A princípio afirmar que este contador síncrono é feito de flip-flops e a quantidade de flip-flops indicam o número de bits que são possíveis de fazer a contagem. Então nesta simulação nós temos 3 flip-flops, o que significa que nós temos 3 bits. E a partir de 3 bits nós podemos contar até 7. Neste caso são 8 valores decimais. Vamos contar até de 0 até 7. Então o que acontece? Um contador síncrono é aquele em que o sinal de clock, aqui nós sabemos que nos flip-flops uma das características que eles têm é de possuir a entrada de clock. E na montagem de um contador síncrono, uma das características é que o sinal de clock é entregue para cada um dos contadores. Esta é a característica principal dos contadores síncronos: ter a parte do sinal de clock entregue a cada um dos contadores. Como pode-se ver aqui, o sinal de clock é derivado para cada um dos contadores aqui. E a princípio nós temos aqui uma frequência, vamos colocar uma frequência de 1 Hz, que corresponde a 1 segundo, que sincroniza com a contagem do tempo. Podia-se colocar também 500 mHz, não tem problema, mas por questões de frequência significa aceleração do processo. Então, quanto maior a frequência, maior ou mais acelerado será a contagem. Então, distribuindo-se aqui o sinal de clock para cada um dos contadores, é necessário que essas entradas JK de cada um dos flip-flops estejam conectados ou em alto ou em baixo. Uma das características dos flip-flops é que quando eles são conectados em alto, o que acontece é que haverá mudança de sinal de saída. Neste caso, o que vai começar a mudar, vai acontecer o processo de computação. Nós sabemos que se for 0, nesse caso J1 e K0, fica 0 na saída. Se for 01 fica, aliás, se for 0 fica 1, se for 01 fica 0, se for 00 mantém o estado anterior, mas se for 11 acontece a mudança de estado. Se Q estava em 0, então vai passar para 1, se estava em 1, vai passar para 0. Então aqui nós temos que colocar o primeiro flip-flop em alto, o que vai permitir a mudança de estado. E essa mudança de estado, portanto, nós vamos ter que fazer a leitura dessa mudança a partir deste pino Q0, que é ilustrado aqui. Aqui nós temos Q0, que é ilustrado aqui, que é o bit menos significativo. E depois a saída do flip-flop 2 vamos chamar de Q1, que é o bit do meio, e o bit mais significativo chamaremos de Q2, que é este que está aqui, que está ligado aqui a esse probe, a logic probe. Isto chama-se logic probe. Ok, então após isso, o que nós temos que fazer? O que acontece quando nós habilitamos o sinal de clock? Quando se habilita o sinal de clock, este flip-flop aqui, ele olha para suas entradas e reconhece nível alto. Neste caso o J e o K estão conectados a nível alto. O que vai acontecer vai ser a mudança de estado. Inicialmente ele olha a saída como nível baixo, o que significa que aqui no Q0 teremos nível baixo, e em todos os estados, na verdade, nós teremos nível baixo, porque não se sabe qual é o sinal ou qual é o nível de saída que tínhamos em cada um dos flip-flops. Então o que acontece é que coloca-se todos em 00 e depois
olha-se para os sinais de entrada do primeiro flip-flop. A primeira mudança acontece no bit menos significativo. Este flip-flop vai olhar para os níveis altos aqui, e quando olha para estes dois níveis altos, ele vai permitir a comutação de 0 para 1, porque quando é 1, o que acontece é mudança de estado. Então, se estava 0, 0, aqui neste aqui vai passar para 1, e este 1 que passa, ou que sai desse primeiro flip-flop, é transferido primeiro para as entradas. Conforme nós podemos observar, as entradas JK aqui estão conectadas à saída do primeiro flip-flop. Então, o 1 que sai do primeiro flip-flop é entregue para o segundo flip-flop e ao mesmo tempo é entregue na porta AND. Só nesse primeiro ciclo de clock ocorre apenas a primeira mudança do bit menos significativo, passa a ser 001, que indica o número 1. E depois, no segundo clock, no segundo pulso de clock, o que acontece é o seguinte: a saída aqui era 1, e após o ciclo de clock, JK permanece em 1, então ocorre a mudança de estado. Se estava em 1, então passa para 0. Então este aqui vai passar para 0. E o nível alto, antes aqui nós tínhamos um nível alto, que estava à espera do sinal de clock para poder se refletir na saída. Então, o nível alto que aqui estava é transferido para a saída desse flip-flop 2. Como era 0, então nas entradas vamos ter 1. Quando é 1, ocorre mudança de estado, então no segundo estado vamos ter 1 aqui. Vamos ter 1. E aquele, depois daquele 1 ser transferido, o 0 que aqui provém do segundo pulso de clock, ele vai permanecer nas entradas de JK, esperando com que o pulso de clock seja habilitado para ele ser transferido na saída. Volto a recomeçar a explicação. Inicialmente tudo está 00. Se tudo está 00, então a saída, para poder ser refletida com um novo valor, é necessário esperar um pulso de clock. E esse pulso de clock, quando é habilitado, o que acontece é que o valor que vai sair aqui no Q vai ser consoante as entradas, os valores das entradas JK. Se estava em 00, então temos que observar qual é o novo valor de JK que aqui nós temos. E é dito que é 1, por causa do nível alto em que eles estão conectados. Então, quando é 1, o que acontece é mudança de estado na saída do Q após o pulso do clock. Então, habilita-se o pulso do clock e Q passa para 1 porque o JK estava em nível alto. Simplesmente o Q, aliás, simplesmente o primeiro flip-flop é que passa para 1. Os restantes aqui permanecem 0, uma vez que o sinal nas suas entradas, neste primeiro pulso de clock, no mesmo pulso de clock, é 00, então o que contribui para que eles permaneçam em 00 e apenas o bit menos significativo passe para 1. E depois, este 1 que saiu daqui é entregue nas entradas do segundo flip-flop, e após o pulso do clock, neste caso que será o segundo pulso de clock, é que este 1 vai se refletir na saída do segundo flip-flop. Então, neste segundo pulso de clock, ainda permaneceremos com entrada JK do primeiro flip-flop 1, e aqui nós tínhamos 1. E após esse pulso de clock, neste caso o segundo pulso de clock, este aqui passa para 0. E quando passa para 0, as entradas JK deste aqui recebem 0, mas no seu estado anterior tinham 1. Aquele 1 é transferido para a saída deste segundo flip-flop, e depois vem o 0 que saiu deste flip-flop. Então aqui passa para 1, ficamos com 0, 1, 0. E deste 0, 1, 0, a saída temos 1 aqui, que é entregue nesta porta AND, e aqui temos 0 do segundo pulso, que é entregue nesta porta AND.
Então 0, 1 na porta end fica 0 e nas entradas OTK do terceiro